Tem cidades no mundo que, se um grande conflito estourar hoje, simplesmente não tem para onde correr. Algumas você vai reconhecer de cara, outras vão te surpreender. E se eu te falar que você pode estar morando em uma delas? Antes de começar, queremos agradecer a vocês que trouxeram o Top 10 até aqui. Falta pouco para os 10 milhões. E se ainda não se inscreveu, vem com a gente. Kaliningrado é um caso único no mundo. É uma cidade russa com quase 500 mil habitantes, mas que não fica na Rússia. Ela está do outro lado do mapa, espremida entre a Polônia e a Lituânia, na costa do Mar Báltico. Não existe estrada, ponte ou ferrovia ligando Kaliningrado ao restante do território russo. Desde o início da União Soviética, esse pedaço de terra ficou completamente isolado. E, para piorar, todos os vizinhos ao redor hoje fazem parte da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Agora imagina o que acontece se uma guerra entre a Rússia e o Ocidente estourar. Kaliningrado fica ilhada no meio do território inimigo. A única forma de mandar reforços por terra seria atravessando à força uma faixa de 65 quilômetros entre a Polônia e a Lituânia, o chamado Corredor de Suwałki. É um dos pontos mais vigiados da Europa. Conseguir passar por ali no meio de um conflito seria praticamente impossível. Só que a Rússia não pode simplesmente abandonar Kaliningrado. É lá que ela guarda alguns dos seus trunfos militares mais importantes. E é de lá que a Rússia monitora tudo o que se move no céu da Europa. Ou seja, quanto mais a Rússia enche Kaliningrado de armas para se proteger, mais a cidade vira um alvo prioritário para os outros. E se o conflito começar, ela vai ter que se virar sozinha. O Iêmen está em guerra civil há mais de 10 anos, mas Aden, a cidade portuária do país, representa um risco que vai muito além do Iêmen. E o motivo é simples: olha onde ela fica no mapa. Aden fica bem na entrada de um estreito chamado Bab el-Mandeb. É um corredor de água com um pouco mais de 20 quilômetros de largura no ponto mais apertado. E é por ali que passa uma parte gigantesca de tudo que o mundo compra e vende. Petróleo saindo do Golfo, produtos da Ásia indo para a Europa, grãos cruzando oceanos, tudo passa por esse funil. Quem bloqueia ou ameaça essa passagem consegue sozinho bagunçar o comércio do planeta inteiro. E isso não é teoria. Em 2024, ataques na região forçaram as maiores empresas de navegação do mundo a desviarem seus navios pelo caminho mais longo, contornando a África inteira, o que encareceu tudo que depende de navio para chegar nas prateleiras, do combustível ao produto que você compra online. Agora, em 2026, com a guerra aberta no Irã, a instabilidade no Mar Vermelho voltou a bater no teto. Imagina o que acontece com Aden se o Oriente Médio entrar numa guerra total. É uma cidade portuária frágil que pode ser cercada por mar e por terra ao mesmo tempo. Aden não precisa ser atacada diretamente para colapsar. Basta os suprimentos pararem de chegar. É isso que faz de Aden uma das cidades mais vulneráveis do mundo. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar de Guam. E faz sentido. É uma ilha pequena no meio do Oceano Pacífico com pouco mais de 160 mil habitantes. Guam é um território dos Estados Unidos. E o que faz dela especial é a posição no mapa. Ela fica muito mais perto da China e da Coreia do Norte do que de qualquer cidade americana. E por que isso importa? Porque os Estados Unidos transformaram essa ilha numa das maiores bases militares do mundo. A base aérea de lá, a Andersen, é gigantesca.
É ali que os americanos costumam estacionar bombardeios pesados, os mesmos aviões capazes de carregar armas nucleares. O porto da ilha, o APRA, funciona como ponto de apoio para submarinos nucleares da Marinha. Em resumo, é a partir de Guam que os Estados Unidos conseguem agir militarmente em toda a Ásia. Se Guam cair, os americanos perdem o braço no Pacífico. E isso não passou despercebido. A Coreia do Norte já disse publicamente que tem capacidade de varrer a ilha do mapa. A China foi além. Desenvolveu um míssil feito especificamente para atingir Guam. O nome dele é DF-26. E ele ganhou um apelido que dispensa explicação: Assassino de Guam. Nas simulações militares chinesas, Guam aparece como alvo de ataque preventivo. E aí entra o problema que ninguém resolve. Guam é minúscula, são 540 quilômetros quadrados. Numa ilha desse tamanho, não tem para onde correr, não tem para onde evacuar. Um ataque coordenado de mísseis poderia destruir as bases americanas antes que Washington tivesse tempo de reagir. O próprio Pentágono reconhece isso e vem investindo bilhões em sistemas de defesa antimíssil ao redor da ilha. Quando o próprio exército admite que o lugar é vulnerável, o nível de alerta fala por si. O Paquistão tem mais de 200 milhões de habitantes e uma economia que depende quase inteiramente de uma única cidade, Karachi. É por ali que o país recebe o petróleo que abastece seus postos, as máquinas que equipam suas fábricas e os eletrônicos que chegam às lojas. E é por ali que sai boa parte do que o Paquistão vende para o mundo, principalmente tecidos, algodão e arroz. Mais de 3/4 de todo o comércio exterior do país passa pelos portos de Karachi. Não existe plano B, não tem outro porto grande o suficiente para substituir. Agora, olha o mapa. Karachi fica guardada no litoral, a pouca distância da fronteira com a Índia, um vizinho com quem o Paquistão já travou 3 guerras, e os dois são potências nucleares, com um histórico de tensão que nunca esfria. Num cenário de guerra, a Índia nem precisaria invadir Karachi. Bastaria atacar ou bloquear o porto, destruir os guindastes, explodir os depósitos de combustível e, em poucos dias, o Paquistão inteiro pararia. Isso não é especulação. Em 1971, a Marinha Indiana fez exatamente isso. Na chamada Operação Trident, barcos de guerra indianos entraram de surpresa e colocaram o porto de Karachi em chamas. Foi um dos ataques navais mais famosos da história. Hoje, com a tecnologia que existe, um novo ataque seria incomparavelmente mais devastador. E se você acha que essa lista é só sobre mísseis e tanques, espera chegar no número 1. Porque essa cidade controla algo que você usa todos os dias e nem faz ideia de onde vem. Israel é um país minúsculo. Em certas partes do mapa, a distância da fronteira até o mar é de menos de 20 quilômetros. E é nessa faixa estreita que fica Tel Aviv, o centro financeiro, tecnológico e cultural do país. A região metropolitana de Tel Aviv concentra quase metade da população de Israel. A Bolsa de Valores, os maiores centros de tecnologia e os servidores que mantêm a economia funcionando. Nos últimos anos, o mundo viu centenas de drones e mísseis serem disparados contra Israel de várias frentes ao mesmo tempo. O país tem um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do planeta. São 3 camadas diferentes que trabalham juntas, incluindo o famoso domo de ferro. Mas a lógica de um ataque em massa é simples e cruel. Nenhum sistema de defesa acerta 100% os alvos. Quando a quantidade de mísseis chegando é grande o suficiente, algum vai passar. E isso deixou de ser teoria. Em 2026, mísseis iranianos conseguiram furar a defesa e atingiram áreas residenciais de Tel Aviv. Imagina o que acontece se um desses mísseis acerta a Bolsa de Valores, um grande centro de dados ou uma usina de energia. O impacto econômico seria profundo e duraria anos. E o problema de Tel Aviv é esse. Ela é o alvo mais valioso do país, mas fica perto demais de tudo para estar realmente protegida. Em
Em junho de 2025, o mundo assistiu a algo que parecia impossível. Israel lançou ataques aéreos diretos contra o Irã numa operação chamada Rising Lion. Não foram ataques simbólicos, foram mais de uma dúzia de alvos espalhados pelo país, incluindo bases militares dentro da própria Teherã, uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas encostada nas montanhas do norte do Irã. O Irã reagiu lançando mísseis e drones até que um cessar-fogo internacional parou a troca de ataques. Mas o estrago que importava já teria sido feito. Não nas ruas, mas na moral do regime. O mundo inteiro viu que as defesas do país foram furadas. O regime iraniano, que sempre prometeu que a capital era intocável, não conseguiu impedir os ataques do próprio quintal. Ali, o recado foi dado: Teherã é alcançável. E esse recado virou realidade poucos meses depois. Em fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha militar em escala ainda maior. Teherã voltou a ser bombardeada. E dessa vez, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto logo no início dos ataques. O que um ano antes tinha sido um ensaio, virou uma guerra aberta que atingiu o coração do regime. E esse é o problema central de Teherã. Diferente de outros países que podem mover seu governo para o interior, o Irã concentra tudo na capital. O poder político, o religioso, o militar, até a guarda revolucionária, o braço armado mais poderoso do regime, opera de dentro da cidade. Atacar Teherã é atacar o Irã inteiro. São Paulo não tem mísseis apontados para ela. Nenhum exército está marchando em direção às fronteiras do Brasil, mas a guerra do século XXI não precisa de tanques e aviões para destruir uma cidade. Ela pode ser travada por trás de uma tela. São Paulo é o motor financeiro da América Latina. A Bolsa de Valores do país funciona lá. Os cabos que conectam a internet do Brasil com o resto do mundo chegam pelo litoral paulista, no fundo do oceano. Os maiores centros de processamento de dados do país ficam na região. Os sistemas que processam pagamentos, que movem dinheiro entre bancos, que fazem a economia girar em tempo real, tudo roda em servidores concentrados em São Paulo. Se essa infraestrutura for derrubada, o Brasil inteiro para. Não em semanas, no mesmo dia. E isso é exatamente o tipo de alvo que uma potência hostil atacaria numa guerra moderna. O Brasil já é, em tempos de paz, um dos países que mais sofrem ataques cibernéticos do mundo. Invasões a sistemas do governo, sequestro de dados de hospitais, bancos fora do ar por horas. Isso já acontece sem nenhum conflito. Agora imagina o que acontece se numa crise global o Brasil toma partido ou incomoda uma potência estrangeira. Um grupo de hackers militares bem financiado e com acesso poderia derrubar o sistema bancário, cortar a energia de São Paulo ou paralisar o Porto de Santos sem disparar um único tiro. A cidade mais importante do país ficaria no escuro e levaria o Brasil junto. Chocou o mundo quando os tanques russos avançaram pelas rodovias ucranianas no início de 2022. Praticamente todo mundo, de generais a analistas, achava que a capital cairia em poucos dias. Anos depois, a cidade continua de pé. O governo funciona, a população tenta manter a rotina, mesmo com sirenes de ataque aéreo tocando regularmente. Mas resistir não é a mesma coisa que estar seguro. A Rússia nunca parou de pressionar Kiev ou Kiev. Só mudou a estratégia. Ao invés de mandar tanques, hoje usa uma combinação que é muito mais difícil de combater. Primeiro, manda enxames de drones baratos, os Shahed, fabricados no Irã, para forçar os ucranianos a gastar seus mísseis de defesa. Quando as baterias de defesa estão esgotadas, lança mísseis hipersônicos como o Kinzhal, que voam tão rápido que são quase impossíveis de interceptar.
Ao mesmo tempo, a Rússia tem destruído usinas de energia e redes elétricas de forma sistemática, transformando o inverno brutal do leste europeu numa arma contra milhões de civis. O perigo atual é que essa guerra virou uma disputa de resistência. Se as negociações falharem de vez ou se a Rússia decidir concentrar tudo numa ofensiva para forçar o fim do conflito, Kiev volta a ser o alvo número 1. E com os estoques de defesa cada vez mais apertados, a margem para erro é cada vez menor. Se vier uma escalada pesada, Kiev vai enfrentar o teste mais duro que qualquer capital europeia enfrentou em décadas. Quase todas as cidades desta lista estariam em perigo se uma guerra começasse. Mas o problema de Seul é que a guerra dela nunca terminou. O conflito na Península Coreana foi pausado nos anos 50 com um acordo de cessar-fogo, não com um tratado de paz. Na prática, as duas Coreias ainda estão tecnicamente em guerra há mais de 70 anos, e a capital da Coreia do Sul fica a menos de 50 quilômetros da fronteira. Quando se fala em Coreia do Norte, todo mundo pensa nas bombas nucleares. Mas o pesadelo imediato de Seul é outro. Mais de 10 mil canhões, lançadores de foguetes escondidos dentro das montanhas do lado norte da fronteira, apontados diretamente para a capital sul-coreana. 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para disparar. Seul, com sua região metropolitana, tem 26 milhões de habitantes. É quase metade da população do país inteiro vivendo no raio de alcance desses canhões. A Coreia do Norte tem um nome para o que faria com Seul no primeiro dia de uma guerra: Mar de Fogo. A ideia não seria ganhar a guerra no longo prazo, mas causar uma destruição tão massiva nos primeiros minutos que qualquer reação se tornasse impossível de organizar. Dezenas de milhares de projéteis caindo ao mesmo tempo. Não existe sistema de defesa no mundo capaz de interceptar tudo isso de uma vez. E o aviso que a população de Seul teria para correr para os abrigos subterrâneos não seria medido em horas, seria medido em minutos. Chegamos ao topo da lista com a cidade que praticamente todos os analistas de defesa no mundo consideram o maior barril de pólvora da atualidade. A China considera Taiwan parte do seu território e já deixou claro que pretende tomar o controle da ilha. E Taipei, a capital, é o centro de tudo. Para entender por que Taipei é tão importante, você precisa entender uma coisa: os chips que fazem o seu celular funcionar, que rodam o seu carro, que controlam satélites e até mísseis de guerra, a maioria deles é fabricado em Taiwan. Uma única empresa taiwanesa, a TSMC, produz a maior parte dos chips mais avançados do planeta. E isso deu a Taiwan um apelido nos circuitos militares: escudo de silício. Enquanto o mundo depender desses chips, destruir Taiwan é destruir a própria cadeia de tecnologia global. Para Pequim, tomar o controle de Taipei é o equivalente a cortar a cabeça da ilha inteira: governo, comando militar e indústria. Tudo de uma vez. Nos últimos anos, a China tem aumentado os exercícios militares ao redor de Taiwan de forma constante. Navios de guerra simulando cerco, caças cruzando o estreito todos os dias. Cada exercício serve para testar as defesas taiwanesas e medir o tempo de reação. Mas o cenário que mais assusta não é uma invasão por terra. Desembarcar tropas numa ilha montanhosa seria um pesadelo logístico. O grande medo é o bloqueio. Taiwan é uma ilha que importa quase tudo: energia, gás, comida. Se a China cercar a ilha por mar e por ar e ao mesmo tempo derrubar as comunicações com ataques cibernéticos, Taipei pode ser forçada a se render em poucas semanas, sem que nenhum soldado chinês precise pisar na cidade. A única coisa que impede isso hoje são os Estados Unidos. Se os americanos decidirem intervir militarmente para defender Taiwan, as águas ao redor de Taipei se transformam no palco do maior confronto direto entre superpotências de todo o século XXI. Se você gostou do vídeo,
Venha fazer parte da comunidade mais curiosa do Brasil. Entre para o nosso clube de membros. Temos planos a partir de R$ 3,99. O link está aqui embaixo, ó. Valeu e até o próximo vídeo.